Eu vou apresentar uma notícia a vocês que, se vocês não entenderem o contexto, né, vocês não vão entender o que está acontecendo no Brasil. Trata-se da mudança da aprovação da meta, que vai permitir que o governo brasileiro, que o governo Temer, consiga gastar o tanto que ele quiser. Né? E no caso aí ele colocou lá em 170 bilhões de reais. Ele está anunciando isso como uma herança maldita aí da Dilma Rousseff, né? E por isso ele vai precisar gastar isso tudo e vai reduzir também os gastos com, por exemplo, as questões sociais, mas também vai afetar o setor da saúde e o setor da educação. O que pode significar um retrocesso lá para os anos 80, quando a cada 5 minutos morria uma criança de fome no Brasil. Nós vamos analisar aqui passo a passo, devagarinho, como é um texto muito grande, um contexto muito grande, aliás, a gente vai fazer isso também em outros vídeos. Esse vídeo aqui vai lhe contextualizar melhor sobre o tamanho e a dimensão da coisa, tá? Então, vamos nos limitar aqui a ler o título das notícias e começamos então com a Folha de São Paulo, que diz o seguinte. Aqui está a Folha de São Paulo, lembrando que eu vou deixar os links aí todos para que vocês possam ler. Temer pede apoio do Congresso e diz que a aprovação da meta é primeiro teste. A mídia brasileira está colocando isso, a grande mídia brasileira está colocando isso como uma missão que o Congresso precisa aprovar para que finalmente o Brasil possa caminhar para frente. Só que essa meta dele é uma permissão para gastar, e é justamente uma primeira coisa que é muito assim estranho. Se ele reclamou dos outros que tinham um rombo, deixado um rombo muito grande, como é que ele quer permissão agora para gastar mais? É uma coisa meio maluca, assim, mas está assim, sendo feita em plena luz do dia e o pessoal está meio que engolindo essa história, com grande apoio da mídia. Mas veja bem, a mídia muitas vezes deve imposto para o governo. A Globo, por exemplo, deve bilhões em imposto para o governo e não tem interesse em pagar isso, ela tem interesse em continuar devendo. Então, por exemplo, esses bilhões aí que ele fala que o Brasil, o governo aí passado deixou, ele poderia pegar uma parte disso da Globo, além de outros canais. Mas vamos continuar, vamos entender por que isso aqui está acontecendo. Vamos passar aqui para a nossa próxima notícia, que vai mostrar o seguinte: governo Temer prevê rombo de até 170,5 bilhões nas contas, o rombo que ele prevê para esse ano. Segundo Henrique Meirelles, o valor é realista e estimado dentro dos critérios rigorosos. Meirelles ainda afirmou que o governo federal não pretende revisar novamente a meta fiscal até o fim do ano. Quer dizer, critérios rigorosos. Ele não mostrou exatamente onde são essas dívidas, onde está essa dívida toda. Ele só diz que o governo anterior estragou tudo e que é uma herança maldita. Mas ele não mostra onde é que está isso. Ele não prova esse número. Ele simplesmente foi colocado lá. Tá? E a mídia não tem se esforçado para mostrar onde é que está esse gasto todo. E essa notícia aqui é do dia 20 de maio. A anterior é do dia... É sempre bom olhar as datas para que a gente entenda. 24 de maio. Tá? E a gente vai voltar um pouco aqui no tempo. Então, para que a gente entenda isso, eu vi agora há pouco o Jornal da Globo e eles falaram que o PT durante décadas vinha destruindo as contas públicas brasileiras, aumentando demasiadamente o gasto, que é isso que está rolando na mídia agora, né? Está aumentando demasiadamente o gasto e aí chegou um momento que explodiu, né? Que isso daí virou uma grande desgraça e essa é a herança maldita do governo. A gente vai averiguar essa informação aqui numa notícia da própria Globo aqui, ó, de 2015, em outubro de 2015, quando eles queriam provar que as contas do governo têm o pior resultado até setembro em 19 anos. Então, para provar que teve o pior resultado em 19 anos, eles precisaram mostrar o que aconteceu nos 19 anos, né? Bom, juntando com a informação de hoje, lembrem, eles estão falando que há décadas o PT vem aumentando os custos e não tem saldo, só gera despesa. E bem aqui eles colocam um gráfico. Olha só, evolução das contas públicas. Veja o resultado dos últimos anos e a proporção do superávit ou déficit em relação ao PIB. E está aqui, olha, desde 2002, quando o Lula assumiu, né? E o Lula fez a implementação aí de diversos programas sociais, criou Bolsa Família, criou vários programas, gastou mais com educação, investiu mais em produção. E o saldo, aqui olha, o saldo
o superávit, o saldo brasileiro aqui, né? Valores correntes, o Brasil sempre foi positivo. Somente a partir do ano de 2014 que baixou bruscamente, porque a Dilma fez uma errada aqui, uma cabeçada que ela fez, que foi, por exemplo, desonerar a folha, baixou impostos aí para a empresa, deixou de aumentar combustível, uma série de coisas, e deixou de arrecadar. Então você vê que isso aqui realmente foi um vacilo da Dilma, isso que praticamente causou o impeachment dela. É porque quando ela quis recuperar de novo, isso foi extremamente impopular. Mas durante o governo Lula e até mesmo aqui no primeiro mandato aqui da Dilma, as coisas ocorreram sempre com superávit. Portanto, essa informação que está ocorrendo hoje na mídia, dizendo que o PT, principalmente o jornal do Globo, o Globo, né, e da extrema-direita também, a revista Veja, esse pessoal, eles ficam falando que há décadas, e isso é mentira. Tá? Isso está provado aqui, eu vou deixar o link aí para que você mesmo possa ler e quem sabe baixar isso. Bom, agora por quê? Qual é o interesse do governo mostrar que tem um rombo desse tamanho? E aqui começa a parte que dá medo desse vídeo, tá? Primeiro vamos entender quem é a equipe que está dizendo que o rombo é desse tamanho. E daí você vai ver o seguinte. Na Carta Capital aqui do dia 12 de maio de 2016 foi publicado, isso saiu também em todo o Brasil. A equipe do Temer tem 7 ministros de Temer que são citados na Lava Jato. Inclusive aqui, olha, ainda não tinha acontecido aquele problema lá com o Jucá, que derrubou ele. O Jucá aqui aparece na frente, que ele também é investigado. Romero Jucá é o mais enrolado, Gedel Vieira Lima e Henrique Alves ganharão foro privilegiado. Outros 4 constam na lista da Odebrecht. Então, assim, a equipe do Temer é altamente enrolada. Todos metidos em processo de corrupção ou processo de desvio de dinheiro. Tem gente que é acusado de assassinato, tem gente que é acusado de transportar droga, de comercializar droga. Tem tudo que não presta nessa equipe. Então, assim, o que está aparecendo é que essa equipe, que é formada por pessoas investigadas, né, ela é que está afirmando que tem um rombo muito grande. Para quê? Esse rombo, aí voltando aqui para o começo, quando eles vão lá para o Congresso e diz, olha, eu vou precisar de vocês para provar isso daí, eu vou precisar gastar mais. Aí você começa a ficar preocupado, porque é uma equipe de pessoas envolvidas em processo de corrupção que está dizendo que vão precisar tirar mais dinheiro, vão precisar gastar mais. Tá? E para isso, o que eles vão fazer? Eles vão cortar, por exemplo, o custo, eles vão, além de dizer que vão gastar mais, eles vão cortar os investimentos do governo na área de educação e saúde, que eles já estão anunciando isso. E aí a gente vai entender isso mais um pouco. O governo apresenta um pacote de medidas para limitar gastos públicos. É isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? E aqui você vai ver o seguinte. Aqui em algum pedaço tem falando sobre a questão dos gastos públicos com a questão social, com a questão da educação, com a questão essa diminuição de ministério, por exemplo, isso é uma coisa só aparente, isso não gera uma diferença muito grande no corte dos gastos. Mas, por exemplo, é interessante ele falar em redução de gastos, mas eles aprovam, por exemplo, aprovaram o aumento do judiciário, que vai dar um impacto aí de 6 bilhões nas contas públicas. Para isso não tem problema, mas é claro, eles precisam trabalhar junto com o judiciário. E segundo o áudio do Romero Jucá, né, o judiciário também trabalhou junto com eles para a derrubada da Dilma. Então é uma coisa assim, no mínimo, digamos que suspeita. Né? Aqui na outra notícia ele fala o seguinte: tetos para gastos será a principal medida do pacote econômico. Colocaram aqui o Henrique Meirelles, né, que a principal coisa que ele vai fazer é cortar a questão de investimentos em áreas mais sensíveis. Por que eles não cortam, por exemplo, os benefícios dos deputados federais que ganham, além do salário dele, mais 90 mil reais para fazer o que quiser, empregar 25 pessoas, e carro, e férias, e avião, e combustível? Isso sim daria um impacto significativo nas contas públicas. Mas eles não, em nenhum momento, eles tocam nesse assunto. Pessoal, vamos diminuir os custos, vamos baixar o nosso salário, que está muito alto, vamos baixar o salário do judiciário. Não, por que é o pobre, o menos favorecido, que tem que pagar essa conta?
Aí você vai entender outra coisa. A área de educação e saúde, elas, né, já tem, os ministros lá já estão sinalizando que querem diminuir os gastos. A gente vai aqui para o próximo link e fala que o ministro da Educação defende cobrança de mensalidade em universidades públicas. Esse aqui é o Mendonça Filho. O ministro da Educação apoiará a cobrança de mensalidades. Então, assim, além de investir agora menos em educação, ele vai cobrar mensalidade. Aí, lá pelas tantas, você vai ver que o ministro da Educação tem ligação direta com escolas particulares. Tá? Então, assim, a concorrente direta de uma escola particular é uma universidade particular, uma universidade pública. Então, a melhor maneira que você tem de pegar um pedaço desse pessoal é, por exemplo, introduzindo custos aí nessas universidades públicas. Tá? Aí a gente vai para outra aqui, ó. O trama de Eduardo Cunha para privatizar o SUS. A mesma coisa está acontecendo na área da saúde. O pessoal já está falando em privatizar, em rever o SUS. Né? O ministro da Saúde aqui, ele diz o seguinte: ministro da Saúde, Ricardo Barros, o tamanho do SUS precisa ser revisto, diz novo ministro da Saúde. Lá pelas tantas foram ver que esse ministro aqui tem ligação direta com o quê? Dona de gestora de plano de saúde financiou o ministro que quer rever SUS. Tá? Então você vê que todos eles têm seus interesses próprios e parece que tudo isso está interligado, tudo interconectado aí para fazer uma espécie de grande assalto ao Brasil. Como eles sabem que tem pouquíssimo tempo para fazer esse assalto, eles só tem, digamos assim, se o Temer sobreviver esses 6 meses, ele vai ficar até 2018 e provavelmente eles sabem que não vão ser eleitos em 2018, então eles têm que assaltar agora o máximo possível, é o que dá a impressão, porque você corta o investimento para o povo, né, e vai no Congresso e habilita para que você possa gastar mais, e ainda nem falei aqui das questões das privatizações, que eles querem vender as empresas públicas, tudo no intuito de arrecadar o máximo possível, pagar o mínimo possível para o povo e nem sinal de diminuir os benefícios deles. Toda vez que há uma privatização, né, você pensa o seguinte: se você quer vender alguma coisa, você vai falar bem da coisa, né? Você quer vender um sapato, você vai falar: esse sapato é muito bom, é de uma marca boa, não sei o quê, para que você consiga colocar um preço para esse sapato, um preço lá em cima, o máximo possível. No caso desse pessoal aqui, eles começam a falar o quê? Que, por exemplo, vamos dizer a Petrobras. A Petrobras não presta, é ingrata, não serve de nada, só dá custo para o governo, serve de cabide de emprego. Então ele fala mal pra caramba, para que o valor da empresa vá lá para baixo e ele venda a preço de migalha. Mas o que é que ele ganha com isso? O que é que o Brasil ganha com isso? O Brasil não ganha nada com isso, né? Mas eles muitas vezes ganham propinas, ganham comissões aí gigantes, porque imagina, que nem a Vale do Rio Doce. A Vale valia naquele tempo 93 bilhões de reais. Foi vendida por 3 bilhões. Com dinheiro do BNDES, ou seja, com dinheiro do povo. O cara que comprou não gastou nada. Ele foi lá no BNDES, habilitou e o BNDES pagou. E com o dinheiro que a Vale entrou, foi entrando na Vale, ele foi pagando a mensalidade. Bom, você acha que isso acontece assim do nada, só porque o cara é bonitinho, sei lá, só porque ele sorri bonitinho, é engraçadinho? Ou você acha que pode ser numa situação, principalmente no Brasil, com os políticos que nós temos, será que existe uma grande trama por trás disso tudo? Desvios de dinheiro e roubo de quantidades gigantes? Né? Na verdade, essa segunda hipótese é bem mais provável. E quando a gente vê um governo altamente preocupado em privatizar as coisas, vender o que tem para poder arrecadar dinheiro, mas vender pelo preço mais baixo possível, e em nenhum momento eles estão falando, por exemplo, que esse dinheiro que eles querem arrecadar, ele vai ser investido em produção, né? Investir na indústria brasileira, investir em desenvolvimento. Não, eles não querem saber disso. Eles querem matar o máximo possível, assaltar o máximo possível o governo e entregar o destino do país nas mãos de empresas que
já demonstraram que nem sempre, mesmo com benefício, não vão investir, a não ser que elas ganhem muito dinheiro e num capitalismo selvagem. Por que estou falando isso? Por causa desse gráfico aqui, olha. Quando a Dilma desonerou aqui a folha, não passou o aumento para o povo, ela estava querendo beneficiar a indústria. Olha o que aconteceu, a indústria não investiu, não partiu para frente. E por que vai fazer agora, se não já fez antes? Por que vai fazer agora? Não vai fazer. Então, assim, muita corrupção. A gente acompanha bastante preocupado essa coisa de dizer que o rombo é de 170 bilhões. Sabe? Se antes tinha aqui, olha, em 2011, 130 bilhões positivos. Tá 64 bilhões, sempre positivo. Todo o governo, né, do PT aqui teve sempre positivo. Só foi aqui no ano de 2014, 2015. 14 e 15 que teve essa queda aqui de arrecadação, né? Porque que agora esse interesse danado em dizer que o rombo é desse tamanho? Como é que faz um rombo desse tamanho sem provar nada que o rombo é realmente desse tamanho, digamos assim, de um ano para o outro com uma velocidade tão rápida assim? Não parece estranho? Pois é, a gente vai estar acompanhando isso. Esse vídeo aqui foi um vídeo geral, né? Mas lá na frente a gente vai fazer uns vídeos mais especializados em cada ponto. Mas é muito bom você refletir e juntar os pontos, porque quando você lê só uma notícia ou vê, por exemplo, o jornal O Globo, que para mim é um dos mais perigosos que tem de lavagem cerebral, eles tentam te convencer que a culpa é do outro e agora vamos torrar tudo que tem de dinheiro. Então, assim, muito cuidado com isso. E está na hora da gente começar a formar opinião própria, não mais baseado somente no que a gente vê na televisão. Um grande abraço e a gente se vê na próxima notícia.